Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, e nesse vídeo a gente começou a montagem desse quebra-cabeça gigante e vocês têm que acompanhar para vocês entenderem o que está acontecendo. As notícias não são boas, mas tem tudo para piorar ou para melhorar. Então, se vocês gostarem desse vídeo, o que tem que fazer, meu amor? Tem que dar um like no vídeo. Se vocês gostarem muitíssimo desse vídeo, o que tem que fazer? Tem que se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação e também deixar seu comentário. Mas se você gostar muitíssimo desse vídeo, tem que compartilhar o vídeo. Isso aí, aproveita o conteúdo. Primeira coisa que a gente vai fazer então é colocar essa coluna aqui, prendi com alicate de pressão. Agora a gente vai medir a distância o mais precisamente possível. Vai furar e vai colocar uns parafusinhos para segurar no lugar, para nós testar essa porta, ver se vai bater o alinhamento. Caso a gente precise fazer um ajuste mais para cima, mais para frente, mais para o lado, a gente é só desparafusar e parafusar de novo. Então, se a gente soldar da primeira vez, não tem como reverter. Quer dizer, até tem, mas seria muito difícil reverter. Então, com parafuso fica mais fácil, mais tranquilo. Então, agora a gente vai medir exatamente, usar o outro lado como referência e parafusar essa peça aqui. Então essa coluna já foi parafusada com alguns parafusos. Pretendo colocar mais um aqui ainda. A medida aqui está dando certo. A medida da altura também está dando certo. E agora eu estou fazendo o ajuste na porta. Os pinos da porta também estavam gastos. Já fiz o corte aqui. Vou fazer o mesmo ajuste do que eu fiz na coluna, só que dessa vez eu não vou conseguir refurar, porque o local aqui é de difícil acesso para a minha furadeira. Então eu só vou cortar e fazer o ajuste, tá? Vamos ver se vai dar certo. Vou fazer esse ajuste aqui e vou experimentar a porta no lugar. E vai ser a hora da verdade, ver se essa porta vai ficar, né, certinho no lugar ou se a gente vai precisar fazer algum ajuste. Então eu vou fazer isso agora e depois eu volto mostrando a porta. Porta no lugar, conforme vocês acompanharam aqui. Essa coluna aqui eu já encaixei aqui no lugar. E falta fabricar essa pecinha aqui, que vai ir aqui e ainda vai fazer esse fechamento aqui. Mas o que eu não mostrei para vocês é a parte que deu ruim. A gente já tirou e colocou essa porta várias vezes, mas está acontecendo um probleminha que a gente está tentando descobrir o que é ainda. A porta aqui não deu alinhamento aqui, ó, ficou um degrau. Não é o correto, a porta tem que vir e alinhar aqui, senão depois vai dar um problema. A porta é muito pesada, é pesada mesmo. E por isso que ela está caindo um pouco. Desconfiei no início que era a caixa de ar, porque aqui embaixo, tá, tava solto. Então quando eu colocava a porta, eu desconfiei que ela tava jogando. Então eu peguei e fiz a solda da caixa de ar já. Vou mostrar por dentro aqui também. Soldei a caixa de ar já no lugar e ela tá presa por parafusos. Ajudou um pouco, mas a porta ainda continua, né, abaixo do seu alinhamento. Para vocês terem uma ideia, eu não coloquei os pinos de porta. Aqui foi colocado somente um parafuso aproximado da medida aqui, ó,
para facilitar, não tá tirando e colocando o pino toda hora, então esse parafuso facilita um monte. Mas eu acredito que nesse momento o que eu devo fazer é essa peça aqui, né? Fazer ela se encaixar aqui, aí parafusar tudo. A partir daí, essa coluna vai ter um reforço maior ainda, que eu acredito que está aqui o problema, né? Tá jogando bastante esse lado aqui. Quando a gente puxa a porta para cima aqui, ó, ela alinha. Mas não é o ideal. O ideal é ela, ao natural, vir encaixar aqui. Então, já foram várias horas de trabalho. Foi colocada essa porta, foi tirada essa porta. As medidas aqui de dentro, todas conferem com o lado de lá, que está alinhado. E eu tenho duas suspeitas. Ou a coluna que eu fabriquei tem alguma medida errada, que eu ainda não descobri, ou a porta pode estar podre ao ponto de estar cedendo. A porta está bastante prejudicada perto da dobradiça, então são duas alternativas. Eu vou começar pela coluna, refazendo aquele reforço ali, deixando ela pronta. Em último caso, seria o ideal nós testar uma outra porta que não esteja podre, para ver esse alinhamento antes da gente vir e soldar tudo isso aqui. Por isso que a gente vai parafusando no lugar, porque se precisar soldar e depois tirar, dá muito trabalho e provavelmente bastante dor de cabeça. Então o parafuso é mais simples, a porta está abrindo e fechando, mas não está no seu alinhamento perfeito. Então agora eu vou fabricar, né, isso aqui não está parafusado ainda, vou fabricar essa peça aqui, soldar aqui, e depois a gente vê o que acontece, se a porta vai encaixar ou não vai encaixar. Então, foi uma intervenção muito grande que nós fizemos em toda essa coluna, assoalho aí. É normal ter, né, esses problemas aí, mas não é por aí que nós vamos acabar desanimando e desistindo. A ideia é fazer o nosso melhor, nem que demore, mas que fique alinhado e satisfatório. E se a gente conseguir usar essa porta aqui, beleza. Se precisar outra porta melhor, aí a gente vai ter que, né, elaborar outro plano aí para a gente estar resolvendo isso aqui. Então agora eu vou fazer aquela peça ali e vou mostrar para vocês se deu certo ou não. Parafusada, como vocês viram, tá? Coloquei também a parte de cima, já está no lugar aproximado. E falta fabricar essa pecinha ainda, que eu comecei a fabricar, mas depois acabei desanimando, tá? Comecei a fabricar aqui, para ela ser algo parecido com isso. Então tem bastante trabalho ainda, mas dei uma desanimada porque vocês viram que não serviu. As ferramentas que eu estou utilizando bastante, a trena não sai da minha mão para a gente medir totalmente essas distâncias. Pessoal, tirei referência daqui, tirei referência daqui, tirei referência da dobradiça, daqui tirei referência, daqui até aqui tirei referência, medindo cruzado assim, para ver se não fechou, também tirei referência de medida aqui, aqui, essa quina aqui, e todas essas medidas estão muito próximas ao que a gente tem do lado direito. Eu não vou dizer exatamente iguais por questões de milímetro, né? Dá uma diferença, mas 1 milímetro não vai dar toda aquela diferença que a gente está tendo aqui. Então, como eu falei antes, ou o problema está nessa coluna, ou o problema está na porta. Mas eu perdi a confiança na porta e agora eu vou mostrar para vocês o porquê. Tá aqui a porta, eu já tirei. Aqui estão as dobradiças que a gente fez o ajuste, né? A gente teve que fazer um ajuste. Aqui já tem um podre, já está furado aqui, como vocês podem ver. Para cá tem mais podre, ou seja, a gente vai ter que investir tempo aqui também. Para lá até que não tá bom, mas se vai fazer, teria que fazer esse fundo inteiro. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, lá dentro, ó,
tem uma chapa soldada lá onde vai o retrovisor. Não sei se vai dar para ver bem certinho. Já tem um remendo naquela parte ali, um remendo mal feito, por sinal, que já está oxidando. Além de que a porta já tem bastante material, teria que remover toda a massa que tem, ela está bem grossa de massa. Então isso tudo foi levando a gente a perder a confiança nessa porta. Mas o principal que eu queria mostrar para vocês é essas dobradiças, que o desgaste foi o seguinte. Eu peguei até um papel aqui para desenhar para vocês, vamos tentar desenhar, tá? Imaginando que a vista dela seja assim, ó. Vamos desenhar aqui, ó. Tá, aqui eu fiz mais quadradinho, mas não faz mal. Se nós pegar essa dobradiça aqui, tá? E fizer um corte nela, a visão que a gente vai ter é o quê? Essa é a parte externa e essa o furo interno. Na teoria, esse furo teria que ser reto, onde o pino passa e ajusta. Mas o que aconteceu foi o seguinte, eu vou fazer um desenho exagerado aqui para vocês entenderem. Tá meio ruim de desenhar aqui, mas acho que vocês vão entender. O que aconteceu na parede desse furo foi o seguinte, ó. Ela fez isso aqui, ó. Desenhar de forma exagerada para vocês entenderem. Tá ruim desenhar porque eu não estou escorando aqui, tá, pessoal? O desenho é melhor que isso aqui. Mas, enfim, no meio dessa dobradiça, o pino é justo. Mas nas extremidades, o pino é folgado. Ou seja, a hora que o pino entra aqui, ele ajusta só na parte do meio. Mas como a parte de cima e a de baixo estão folgadas, o pino consegue fazer isso aqui, ó. Tá? O pino consegue fazer isso aqui. Ou seja, é o suficiente para essa porta estar sofrendo aquela diferença de estar caindo. A porta é muito pesada, pessoal. Essa porta do Opala é muito pesada mesmo. Então, toda folga, por mínima que seja aqui, pode ser que sofra essa deformação aqui. Tanto nessa dobradiça, quanto na da frente, eu percebi isso aqui. Eu tentei fazer o ajuste, conforme eu mostrei, fazendo o corte, diminuindo ela e soldando, mas eu percebi, né, que o diâmetro no início do furo é 1, no meio aqui ele ajusta, fica justo, mas no sair que também o diâmetro é maior. Esse é o desenho exagerado da vista cortada desse pino, tá? Usem a criatividade, usem a imaginação para vocês entenderem, né, esse desenho aqui desse pino. Seria a vista cortada e aqui seria a parte das rachuras. Então, com tudo isso, perdi a confiança nessa porta, tá? Não consigo usar ela como referência para a gente fazer alguma alteração na coluna, ou também não sei se ela já sofreu alguma batida que empenou alguma coisa. Então, são várias possibilidades que fizeram a gente tomar essa decisão. Qual decisão? A decisão de trocar essa porta. Pegar uma porta que não está danificada, uma porta que não tem podres, uma porta que não tem folga nas dobradiças. A partir do momento que a gente tiver essa porta, a gente vai colocá-la no lugar e conferir o alinhamento. A partir daí, a gente pode fazer as alterações na coluna se for necessário. Então, por causa desses vários defeitos nessa porta, eu não consigo usar ela como referência para acertar, né, tudo isso que precisa acertar. Tem podres, tem bastante material, provavelmente já foi batida, tem desgaste nas dobradiças e ainda mais, aqui ó, agora eu lembrei, aqui vai uma chapa que é parafusada o cajado, né, da ventarola, que também não tem, tá liso aqui ó, aqui vai uma chapa e aqui vai um parafusinho. Vamos ver se vai dar para ver, ó, ali vai um parafuso e tem uma chapa que é parafusada ali para ele não fazer esse movimento, ó. Ele tá frouxo aqui dentro. Então já falta essa chapa aqui.
Então são várias coisas que levaram a gente a tomar essa decisão. E enquanto não tiver uma porta de fundamento, uma porta confiável, eu não vou fazer nenhum ajuste na coluna, tá? Então eu vou correr atrás de uma porta. Se precisar, a gente vai aguardar um tempo até conseguir uma porta boa, para depois vir fazer os ajustes que preciso. Pode ser que eu coloque a porta e fique do mesmo jeito, tá? Mas daí a gente elimina essa possibilidade de que o problema é a porta. Então a porta vai estar certinha e a gente vai corrigir a coluna se for necessário, mas eu preciso da porta confiável. Então, né, foi esse o desfecho até o momento dessa história aí, mas a gente vai conseguir correr atrás de uma porta aí e continuar o nosso trabalho aí. A gente não pode desanimar, é a primeira dificuldade grande que a gente está tendo e tem muita coisa para fazer ainda nesse carro. Então, deu BO. Então o final desse vídeo não é aquele final que a gente gostaria de mostrar, tudo lindo, perfeito e maravilhoso. Não vamos desistir, a gente está encerrando esse vídeo agora para que a gente consiga juntar um outro conteúdo legal ainda e para não ficar muito tempo sem postar vídeo, para o pessoal ir acompanhando. E foi bastante trabalhoso. Quanto tempo, meu amor? Foi mais de 6 horas tentando, né, trabalhar nessa parte até agora onde vocês viram. Pois é, montar a coluna, caixa de ar, colocar a porta, tira a porta, coloca a porta, tira a porta, mede aqui, mede lá. Então isso gera bastante dor de cabeça, mas a gente não pode desanimar. Por mais que a gente dê uma desanimada aí, que não deu certo como a gente gostaria, não é motivo para a gente abandonar e a gente vai erguer a cabeça, vai continuar tentando até a gente deixar essa porta perfeita e exatamente como a gente quer. Então, obrigado por vocês que estão assistindo esse vídeo. Obrigado por nos acompanhar. Sugestões são bem-vindas e qualquer dúvida a gente está à disposição.